Depois de mais de um ano, Rodrigo Silva me responde. Em 2023, eu gravei 2 reacts a uma participação dele em um certo podcast. O primeiro foi um react curto, de apenas 9 minutos, e algumas semanas depois eu publiquei um maior, de 41 minutos, no qual eu fundamentei as minhas críticas. E eis que no dia 7 de outubro de 2024, Rodrigo Silva publica um vídeo intitulado, abre aspas, Constantino, herói ou vilão do cristianismo, fecha aspas, no qual ele se dedica a vilipendiar a história de um personagem histórico cuja vida ele evidentemente não conhece, voltando a inventar fatos e a fazer induções desenraizadas das fontes, e no qual ele ainda se propõe a me responder. Isso eu admito que me surpreende, afinal o canal dele é 30 vezes maior do que o meu. Apareceu para mim, saltou aí hoje um short, não sei se foi um short ou foi um Reels, um dos dois assim, de alguém fazendo um react. Um professor, eu tô com o nome dele aqui, mas eu não vou citar o nome, porque questão de ética, eu não gosto de ficar com briga de lá, briga para cá. Mas como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte onde ele está, assim, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou. Já eu não penso que é falta de ética dar um nome daqueles cujas invenções eu me disponho a desmascarar. Inclusive, eu acho que não fazê-lo seria sinal de covardia. A razão e o escopo da polêmica, o que me levou a gravar os 2 vídeos em 2023, foi o vídeo de uma participação dele em um podcast no qual ele faz uma sucessão de afirmações a respeito da história da igreja no século IV. Afirmações que eu considero esdrúxulas e absurdas. E agora, mais de um ano depois destes meus vídeos, ele faz esta live na qual me responde. No entanto, antes de entrarmos no tema que ele se propõe agora a falar, é importante deixar aqui anotados os pontos que eu contestei e que ele não respondeu, e que são a maioria. Vamos passar aqui em revista deles brevemente. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal. Nós sabemos que o cristianismo só foi elevado à religião estatal 43 anos depois da morte de Constantino. O Edito de Milão, pelo qual Constantino deu liberdade à igreja, ocorreu em 313. O Edito de Tessalônica, pelo qual a igreja foi elevada à religião estatal, ocorreu em 380. Entre os 2 fatos, passaram-se 67 anos. O exato termo temporal que separa a proclamação da independência no Brasil e o golpe da República. O que ele afirma seria o mesmo que afirmar que Deodoro da Fonseca proclamou a independência do Brasil ou que Juscelino foi eleito presidente da República em 2022. Pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma. Eu admito, sinceramente, que esse ponto me constrange um pouco. Aqui não é motivo para rir, de fato, é motivo para chorar. Porque isso demonstra o nível civilizacional e cultural em que nós nos encontramos. Afinal, quem disse isso é um arqueólogo tido como referência intelectual no nosso país. E, bom, basílicas católicas são igrejas, são templos, são edifícios sagrados. Mas a Basílica Romana era um edifício público, civil, destinado a abrigar audiências judiciais, assembleias públicas, por vezes até comércio e agiotagem. O próprio Constantino construiu uma basílica nesse sentido romano, a célebre Basílica de Maxêncio e Constantino, cujas ruínas se encontram até hoje no Fórum, em Roma. Por isso, eu acho que é bom enfatizar e retomar a questão. Eu te pergunto, Rodrigo Silva, a pergunta continua aqui. As basílicas romanas eram templos? Transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Isso é falso. Constantino construiu igrejas em formato de basílica em Roma, em Jerusalém, em Constantinopla, mas não transformou as basílicas romanas em igrejas. Isso somente sucessores seus fariam. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Isso aqui também é triste, afinal vem de um arqueólogo. O panteão, ele não pode ser enquadrado na noção que os romanos tinham de basílica, e nem na noção arquitetural de basílica. O panteão era, sim, um templo, portanto não era basílica. E é uma construção redonda, enquanto as basílicas, tanto romanas quanto cristãs, são
essencialmente e invariavelmente de estrutura retangular. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Ele diz que Constantino transformou o panteão em igreja e substituiu as estátuas dos deuses por estátuas de santos. Pessoal, o panteão foi convertido em igreja pelo Papa Bonifácio IV em 609, 272 anos depois da morte de Constantino. E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. Ele fala que Roma modificou o calendário. Pessoal, Roma fez o calendário. Os meses que ele aponta no vídeo são meses romanos. Não são meses hebraicos que Roma modificou. E por que ele envereda nessa questão? Para embasar o que ele disse logo em seguida a respeito de uma profecia do Antigo Testamento que fala da modificação do calendário. Ele toma o calendário juliano, que é um calendário pré-cristão, promulgado em 46 a.C., e o coloca entre as mudanças que, segundo ele, Roma fez em realização dessa profecia veterotestamentária. E ele fala ainda do calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Talvez ele não saiba, mas houve 16 papas com este nome. O Papa Gregório em questão é Gregório XIII, que promulgou a sua correção ao calendário juliano em 1582. E ele não mexeu nos meses, como é sugerido, ele modificou a contagem de alguns dias. Tudo isso, pessoal, é de conhecimento geral. É aquele tipo de coisa que a gente simplesmente aprende. São fatos históricos básicos. O sábado foi trocado pelo domingo, Sim. exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Então quer dizer que os romanos trocaram o sábado pelo domingo a partir de Constantino. Então por que nós encontramos numa carta escrita em 107, 200 anos antes de Constantino, carta escrita aos Magnésios, por Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo dos apóstolos. Por que nós encontramos, então, os seguintes dizeres? Nós que antes guardávamos o sábado, agora não mais o guardamos. Nós guardamos o dia em que o Senhor ressuscitou. Isso, repito, 200 anos antes de Constantino. Eu optei por trazer tudo isso à baila novamente, porque no vídeo em questão que ele se propõe a me responder, ele não toca em nenhum desses 7 pontos. Como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte onde ele está, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou. Não, ele não toca em 4 ou 5, ele toca em apenas 2. E já que o estudioso em questão alega prezar pelo debate acadêmico, estruturado, racional, e como todo debate dotado de tais predicados não pode deixar pontas soltas e questões não enfrentadas, eu julguei que não seria de bom tom esquecer esses temas aos quais ele não respondeu. Por isso, eu optei por trazê-los, para que não sejam olvidados. Ah, mas ele tem o direito de não responder. Sim, claro, tem. E eu tenho o direito de ressaltar. Ele não respondeu. Mas então, o que ele respondeu? Ele respondeu, em primeiro lugar, às críticas que fiz à sua exposição da visão de Constantino. E, em segundo lugar, ele tenta demonstrar algo que eu nego, qual seja, que Constantino promoveu um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. E por que ele foca nesses 2 pontos? Bom, além do fato de que, provavelmente, ele não soube nem como tocar nos outros 7 pontos que contestei, ele quis focar nessas 2 questões porque elas possibilitam, embasam a sua tese principal. E qual é? A de que o imperador Constantino não se converteu, que ele apenas simulou se converter e que ele fez uma simbiose, uma mistura entre paganismo e cristianismo e que, por consequência, todo o cristianismo posterior estaria manchado
por este sincretismo. Bom, então, examinemos as duas questões. A visão de Constantino, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a suposta falsidade da sua conversão com a alegada paganização do cristianismo que Constantino teria promovido. Bom, a visão de Constantino. Vejam o primeiro argumento elencado por ele. Quando ele fala, me desdenhando, que Constantino não viu a cruz no céu, ele está desmentindo uma própria pintura que está no Museu do Vaticano. Essa pintura aí que está no Museu do Vaticano foi pintada por Rafaelo, está lá no Museu do Vaticano, na Sala Constantino, que tem lá dentro do Museu do Vaticano, e você vê o momento em que Constantino contempla no céu a cruz, coisa que o professor desdenhou da minha fala e disse que era mentira. Meus amigos, isso soa quase como uma brincadeira. Isso é argumento válido num debate racional. Isso não é nem argumento de autoridade, é falácia de autoridade. Será que eu preciso explicar a vocês? Será que eu preciso explicar que uma obra de arte feita entre os séculos XV e XVI, esteja onde ela estiver, não é fonte histórica para algo que se deu no século IV? Bom, sigamos. No vídeo original, que foi o objeto da minha contestação, ele diz o seguinte. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. Constantino teria alegado que viu Jesus no sol. Escutem de novo. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. É isso que eu contesto. Será que nas fontes que falam da visão de Constantino existe algum respaldo para se afirmar que o imperador viu Jesus no sol? São duas as fontes contemporâneas que falam da visão de Constantino, Lactâncio e Eusébio de Cesareia. Lactâncio foi o primeiro, mas nós devemos nos fiar do que ele diz. Bom, Paul Allard, que é um célebre historiador dedicado ao estudo dos princípios do cristianismo, no seu Le Fin do paganismo, ele diz o seguinte: recordemo-nos de que Lactâncio não relata aqui, na visão, um dos boatos vagos que corriam o mundo sem que se pudesse saber a origem. Ele era próximo de Constantino. Chamado de Nicomédia para a Gália para criar o filho mais velho do príncipe, ele deve ter vivido na intimidade da família imperial. É verossímil que ele nos tenha transmitido uma narrativa que ouviu do próprio imperador ou de alguém do seu círculo. E o que diz Lactâncio? Ele narra no seu De Mortibus Persecutorum, da morte dos perseguidores, capítulo 44, livro escrito em cerca de 316. Ele diz o seguinte, isso 4 anos depois da visão de Constantino. Eclodiu então, entre Maxêncio e Constantino uma guerra civil. E ainda que o primeiro se mantivesse dentro de Roma, por ter levado em conta o oráculo de que haveria de perecer se passasse das portas da urbe, conduzia, não obstante, as operações militares por meio de idôneos comandantes. Maxêncio dispunha de mais forças, pois tanto recebera de Severo o exército que fora de seu pai, como recrutara havia pouco seu próprio formado de mouros e gétulos. Puseram-se em confronto, e os soldados de Maxêncio prevaleceram até que, por fim, recuperando o ânimo e dispondo-se a tudo, Constantino moveu todas as suas tropas para as imediações da urbe de Roma, acampando na região da Ponte Milvia. Estava próximo o aniversário do reinado de Maxêncio, que recorria no 6º dia das calendas de novembro, quando se completavam os seus quinquenais. Foi orientado em sonho Constantino a gravar um sinal celeste de Deus nos escudos e assim marchar para o combate. Portanto, segundo Lactâncio, foi um sonho a convencer Constantino em um momento grave
de uma batalha importante contra Maxêncio, a demandar o socorro de Cristo e a fazer um tipo de manifestação pública de cristianismo. Vejam, nesse momento, Lactâncio ainda não fala, não diz qual sinal celeste é esse. Ainda não. Bom, foi também da boca de Constantino que Eusébio de Cesareia recebeu, ele que foi bispo de Cesareia entre 313 e 339, recebeu ao menos uma das versões que ele nos dá do evento, porque ele narrou o episódio 2 vezes. Na sua história eclesiástica, Eusébio se contenta em dizer que Constantino venceu Maxêncio pelo socorro de Deus. Ele fala que, antes de começar a batalha, tendo em suas orações invocado como aliado o Deus do céu e seu verbo, o Salvador de todos, Jesus Cristo, avançou com todo o exército, prometendo aos romanos a recuperação da liberdade herdada de seus antepassados. Isso está no livro 9 da História Eclesiástica, capítulo 9. Essa foi a primeira vez que Eusébio escreveu sobre os fatos, de modo mais sucinto. Na segunda vez, quando da redação da Vita Constantina, a vida de Constantino, ele estava muito mais bem informado das circunstâncias. Ele conta, neste livro, entre os capítulos 25, 26, 27, do livro 1, que Constantino, algum tempo antes da batalha decisiva, da batalha da Ponte Milvia, ele estava inquieto e muito indeciso. Ele havia chegado à conclusão que os recursos humanos não bastavam quando se ia tentar uma sorte tão incerta, como era daquela batalha em questão. E ele chegou à conclusão de que não era má ideia se fortificar através do apoio divino. E Eusébio diz que ele se recordou, Constantino se recordou, de que todos os príncipes que ele havia conhecido, de todos, um só gozou de prosperidade até o fim da vida, o seu pai, Constâncio. E Constâncio havia protegido os cristãos. E Constantino se lembrou também que aqueles imperadores, que aqueles príncipes que perseguiram os cristãos, tiveram todos um fim miserável. Portanto, ele já estava com a alma inclinada para o cristianismo, quando, ainda conforme Eusébio, Constantino pediu que Deus lhe desse um sinal visível que pudesse convencê-lo da sua proteção. Ouçamos agora Eusébio. Enquanto isso, implorava e instava perseverante em seus rogos, e se lhe aparece um sinal divino de todo maravilhoso, no qual não seria fácil acreditar, se fosse talvez outra pessoa que o contasse. Mas foi o vitorioso imperador quem, muito tempo depois, quando formos honrados com seu conhecimento e tratamento, que nos comunicou, ratificando a notícia por juramento a nós que estamos escrevendo essa história. Nas horas meridianas, disse Constantino, ele viu com os próprios olhos, no meio do céu, sobreposto ao sol, um símbolo em forma de cruz, feito a partir da luz e a qual estava anexada uma inscrição que dizia: com isto vencerás. In hoc signo vinces. O espanto da visão tomou conta dele e de todo o exército que o acompanhava e que era espectador do presságio. E disse Constantino que interiormente se perguntava, perplexo, o que poderia ser aquela aparição. Estava dominado pela reflexão quando a noite o surpreendeu. Em sonho, viu Cristo, Filho de Deus, com o sinal que apareceu no céu, que lhe ordenou que, uma vez feita uma imitação do sinal observado no céu, o usasse como estandarte nas batalhas contra os inimigos. Levantando-se logo após o amanhecer, ele comunicou o arcano aos seus amigos. Existe contradição entre Lactâncio e Eusébio apenas aparentemente. Lactâncio fala de um sonho, e Eusébio fala da visão do céu e depois o sonho. Mas o que Constantino viu no céu? Eusébio diz que ele viu uma cruz. Mas será que com esta palavra, cruz, Eusébio não queria dizer outra coisa diferente da que nós chamaríamos cruz? Ah, mas isso é especulação. Especulação baseada no que o próprio Eusébio diz em seguida. Diz ele, no capítulo 32 do livro 1 da vida de Constantino. A seguir, depois de ter convocado os artesãos de ouro e de pedras preciosas, sentou-se entre eles e fez-lhes compreender a figura do sinal que mandou reproduzir no ouro e nas pedras preciosas. Numa ocasião, o próprio imperador, e isso por especial favor de Deus, deu-nos a honra de contemplá-lo com os nossos olhos. Foi feito da seguinte forma: uma longa haste revestida de ouro tinha um braço transversal posicionado em forma de cruz. Acima, repousava solidamente entrelaçada com pedras preciosas de ouro uma coroa, na qual duas letras, indicando o nome de Cristo, conotavam o símbolo da fórmula salvadora através dos dois primeiros caracteres. Um Rho e um Ki. Mais tarde, o imperador passou a usá-lo no capacete.
Do braço horizontal, que era atravessado pela haste, pendia suspenso um pano de categoria real, coberto com uma variada gama de pedras preciosas costuradas que emitiam raios de luz, todos bordados em ouro e que ofereciam a quem via um espetáculo de beleza indescritível. Este pano, preso ao braço horizontal, tinha dimensões simétricas em comprimento e largura. O mastro perpendicular, que da base ganhava grande comprimento até o topo, abaixo do troféu da cruz, próximo às bordas de ouro, carregava a efígie dourada elevada ao peito do imperador e de seus filhos. O imperador usou continuamente esse sinal salvífico como salvaguarda contra qualquer poder hostil que se opusesse a ele, e ordenou que objetos semelhantes a ele fossem colocados na frente de seus exércitos. E voltemos a Lactâncio. Ele também faz uma descrição do símbolo que Constantino foi mandado a inscrever nas suas armas. Isso no capítulo 44 ainda do De Mortibus Persecutorum. Ele fez como lhe fora mandado. E tendo feito atravessar a letra Qui por uma perpendicular cuja extremidade superior se curva, marca nos escudos o monograma de Cristo. Munido com este sinal, o exército tomou armas. O inimigo avançou em direção a eles, sem contar com a presença do imperador, e cruzou a ponte. As linhas de batalha ficaram enfrentadas e luta-se, de ambos os lados, com os maiores esforços de bravura, sem que se notassem fugas de uma parte nem de outra. Isso, entre aspas, se não me engano, foi tirado do canto 10º da Eneida de Virgílio. Acho que é referente à batalha na qual Turno matou Palante. Então, apesar de Eusébio falar cruz, o símbolo que ele descreve não é o que chamamos de cruz. Tanto ele quanto Lactâncio, que são as únicas fontes contemporâneas do evento, as únicas, ao descrever o sinal que Constantino mandou inscrever em suas armas, descrevem a letra grega Qui, atravessada no meio por uma perpendicular, com a extremidade superior recurva, ou seja, por um rho. Nada mais é do que a cruz monogramática de Cristo, e não este símbolo que nós chamamos ordinariamente cruz. Que era, na verdade, o que chamava-se lábaro. E a arqueologia demonstra que este símbolo que Constantino inscreveu nos seus escudos e estandartes era o lábaro. O estandarte constantiniano ele está sem o tecido, representado sem o tecido, nesse sarcófago do século IV que se encontra no Museu do Vaticano. E é este o símbolo que se encontra numa imensidão de moedas de Constantino e dos seus sucessores. Nessa moeda, do próprio Constantino, nesta outra, do usurpador Magnêncio, nesta de Constantino II, filho de Constantino, e nesta outra, da imperatriz bizantina Pulquéria, já no século V, e numa forma mais simplificada, com o simples monograma sem a haste. Mas é possível que Constantino tenha de fato visto uma cruz no sentido que nós utilizamos corriqueiramente e mudado para outro símbolo? É possível, é pouco provável, considerando o seu caráter um tanto supersticioso, como nós veremos em seguida. Mas, ainda que isso seja admissível, isso aqui não é. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras. Me mostre um só cronista, um só historiador das origens, dizendo que Constantino alegou ver Jesus Cristo no sol. Isto é invenção. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras. Bom, Mitra. Essa é a razão pela qual Rodrigo Silva diz que Constantino viu Jesus no sol. Porque ele quer te convencer que Constantino alegou isso. E que Jesus é o próprio Mitras. Jesus é o próprio Mitra. Rodrigo Silva disse isso no podcast que foi objeto do meu react. Ele disse que Constantino falou que Jesus é Mitra. E nesse último vídeo, esta live, agora de outubro de 2024, o arqueólogo sustenta que Constantino disse aos seus soldados que viu Mitra no sol.
e que aos cristãos falou que viu Cristo. Então, veja bem, o Constantino teve essa visão de uma cruz no céu. E ele falou com os soldados dele que ele tinha visto o Deus Sol. Mas, para outros, ele falou que tinha visto Cristo. Pois bem, qual é a fonte dessas duas afirmações? De qual cronista, cristão ou pagão, o Senhor tirou Constantino dizendo que Jesus é Mitra? E que ele vira o Deus Sol no céu. De onde o Senhor tirou essas duas afirmações? De Eusébio? De Lactâncio? De Rufino? De Teodoreto? De Sosomeno? De Sócrates Escolástico? De Paulo Orósio? De Zósimo? Das cartas ou dos discursos de Constantino? Onde, nas fontes autênticas, se encontra Constantino afirmando que Jesus Cristo é Mitra? E onde ele diz que, na mesma ocasião em que vira a cruz, ele tinha visto um Deus Sol pagão? Me diga qual o discurso de Constantino, qual carta, qual documento autêntico, Rodrigo Silva. De onde o Senhor tirou isso? Não precisa responder, eu sei a resposta. O Senhor tirou isso das ilações e das deduções de autores ateus e protestantes norte-americanos. Mas isso não é fonte, são estudos, no máximo hipóteses. Eu quero a fonte dessas duas frases. Não há fonte. Constantino nunca falou que Jesus é Mitra. E nunca deu aos soldados uma versão pagã da visão que teve em 312. Afinal, as únicas fontes que nós temos da visão de Constantino, as únicas fontes próximas, são Eusébio e Lactâncio, e nós acabamos de lê-las. Isso não aconteceu. Constantino não disse essas coisas. É invenção. Mas no ponto em que nós chegamos, eu tenho que dar o braço a torcer. Houve sim uma questão, um momento no meu react, em que eu de fato escorreguei. Eu reconheço que houve sim um sincretismo no século III entre o Sol Invictus tradicional e Mitra. Nisso ele tem razão. Houve sim no tempo de Aureliano uma identificação entre esses dois deuses. Mas disso ele salta para dizer que ele diz que o Sol Invictus é Mitra. E disso ele salta para dizer que Mitra é Jesus, segundo Constantino. Desse sincretismo feito entre o Sol Invictus e Mitra, saltar para afirmar que Constantino declarou que Jesus é Mitra, é uma falácia, é um sofisma que qualquer analfabeto deveria perceber. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que ele insiste nisso. Inclusive, ele fica 20 minutos do vídeo dele de resposta a mim, falando de Mitra, Sol Invictus. Por que ele insiste nisso? Por causa do suposto sincretismo. Por causa da paganização do cristianismo que ele sustenta que Constantino promoveu. Ele afirma que Constantino fundiu a fé cristã com crenças do mitraísmo, que era uma religião pagã oriental. Ouçamos. Então ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Como é que ele poderia convencer o seu exército a adotarem o nome de Cristo, se eles não eram cristãos? E lembrem, Constantino nessa época ainda não era o imperador supremo. Ele estava lutando pelo poder com Maxêncio. Ele tinha conseguido a posição de seu pai, de Constâncio. Como ele conseguiria fazer isso? A resposta, fazendo uma simbiose, uma mescla entre Jesus e o patrono do exército romano. E sabe qual era o patrono do exército romano? Mitra. E ele usa essa hipótese para sustentar a tese principal dele, que é de que Constantino não se converteu e de que, na verdade, o que ele fez foi uma grande jogada de marketing. Quando Constantino elevou o cristianismo a um status de religião protegida do imperador e se proclamou cristão, será que ele estava sendo honesto ou não? Ou tudo foi apenas um jogo de marketing político? Aqui, no começo do vídeo, ele coloca como hipótese, para concluir, no final do vídeo, que Constantino não se converteu. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. Agora, por que para um protestante é tão importante negar que Constantino fosse sincero na sua conversão? Por que é tão importante atacar a conversão do primeiro imperador cristão? Porque,
negando a conversão de Constantino, nega-se a sua obra e tudo o que veio depois dela, que, na opinião protestante, é a paganização do cristianismo. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. O que posso dizer é que depois dele, o cristianismo se tornou romanizado, tremendamente romanizado, com muitos elementos pagãos que vieram para dentro do cristianismo. Então a razão de toda essa discussão é essa, pessoal. Constantino teria fingido se converter, alegou converter-se, enganou todos os cristãos do seu tempo, romanizou e paganizou a igreja e a igreja se perdeu. Esse é o objetivo disso tudo, pessoal. Agora vamos examinar. Estamos aqui para isso. Vamos examinar se faz sentido. Mas nos atendo às fontes. Não fazendo como o Rodrigo Silva, que ora inventa fatos. Elevou o cristianismo à religião estatal. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos, o que eram basílicas, templos pagãos de Roma. E que ora faz ilações, ou seja, extrai conclusões não admissíveis pelas premissas. Bom, quais são as fontes graças às quais nós podemos conhecer a vida e o reinado de Constantino? Eu diria que são 8 principais. E eu estudei todas elas para escrever o meu livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana, cuja história se passa, na sua maior parte, na época de Constantino e dos seus filhos. E as principais fontes são, eu diria que Eusébio de Cesareia e Lactâncio, que nós já mencionamos, Sócrates e Escolástico, Sosomeno, Teodoreto, Paulo Orósio, Zósimo, o Código Teodosiano, que é um compêndio da legislação romana cristã desde Constantino até a década de 430, e, claro, as cartas e discursos de Constantino. E também é bastante importante a Apologia contra Arianos de Santo Atanásio, no qual ele arrola algumas cartas de Constantino. E essas fontes permitem demonstrar que Constantino não se converteu ou que a sua conversão foi simulada? Vamos lá. Em primeiro lugar, examinemos a seguinte questão. Haveria vantagens políticas para que Constantino se fizesse cristão? Vejam o que Rodrigo Silva diz. E havia o grupo dos cristãos que também poderiam ser uma bomba relógio é um anacronismo, é claro, porque eles estavam crescendo demais. Tertuliano dizia que o sangue dos cristãos era como semente, quanto mais você matava, mais surgia, sabe? Então, quer dizer, nós não podemos ignorar os cristãos, eles são perigosos. Será que os cristãos eram tão perigosos a ponto de podemos sustentar que Constantino tinha razões políticas para se converter ao cristianismo e alegar-se cristão? A resposta é um peremptório não. Consideremos, a modo preambular, a realidade da perseguição que a igreja acabava de enfrentar. A perseguição de Diocleciano, iniciada em 303, encerrada no Ocidente em 305, mas continuada no Oriente até 312. Os cristãos sofreram, eu até mencionarei isso daqui a pouco, de modo indizível. Constantino dava-lhes a paz. Que vantagens políticas teria Constantino ao abraçar a religião dessa gente que ele próprio tirava do estado de perseguição? Bem, e aqui eu gostaria de recorrer ao grande historiador do século XIX, Ferdinand Lott, autoridade eminente em Antiguidade Tardia e início da Idade Média. Eu já o citei em outras ocasiões, não apenas pela autoridade dele, mas porque o que ele diz corresponde à realidade e ao bom senso. Vejam só, ele diz o seguinte no seu O Fim da Antiguidade, O Fim do Mundo Antigo e Início da Idade Média. Pretender que Constantino aderiu ao cristianismo por questões políticas equivale a crer que ele teria interesse em fazê-lo. Mas qual interesse? Um soberano como Henrique IV, rei da França, totalmente incapaz de levar os seus súditos a aderirem à sua fé, pois estes, na sua grande maioria, professam uma doutrina diferente da dele, ele que era calvinista e se fez católico, para ser rei da França, pode julgar necessário abandonar os seus sentimentos pessoais para realizar a unidade da crença, considerada como indispensável ao bom funcionamento da sociedade. E nesse caso, diz Lott, Constantino
mesmo se tivesse sido um cristão convicto, dever-se-ia ter feito pagão. Se fosse por escolha política, não era de pagão a cristão que Constantino deveria ter ido, mas de cristão a pagão. Continua. A despeito da sua prodigiosa força de propagação durante os seus 3 primeiros séculos de existência, o cristianismo estava longe de ter conquistado a grande maioria dos habitantes do mundo romano. As únicas regiões onde, nos inícios do século IV, poderia englobar cerca de metade da população são a Ásia Menor, uma parte da Trácia, Chipre e Edessa. Exercia ainda uma notável influência nas classes dirigentes em Antioquia, na Celecíria ou na Síria Menor, em Alexandria, incluindo o Egito e a Tebaida, em Roma, onde havia cerca de 30 mil cristãos, ou seja, 1/10 da população, na Baixa Itália e em algumas regiões da Alta Itália, na África proconsular e na Numídia, e em algumas parcelas da Tessália, da Macedônia e das costas meridionais da Gália. Porém, estava muito pouco espalhado na Palestina, onde o judaísmo voltara a impor-se, na Fenícia, na Arábia Romana, no interior da Acaia, da Macedônia, da Tessália, do Épiro, da Dardânia, da Dalmácia, da Mésia, da Panônia, na Itália do Norte, na Mauritânia e na Tripolitânia. E era quase inexistente nas costas do Mar Negro, na parte ocidental da Alta Itália, na Gália Central e Setentrional, na Bélgica, na Germânia, na Rétia e na Bretanha. Assim, os países onde nasceu Constantino e onde o próprio pai reinou até 312, o Ocidente, incluem-se entre os menos cristãos do Império. É paradoxal que o imperador Constantino, um ocidental, tenha imposto uma religião que só viera a difundir-se na Pars Orientis, no Oriente do Império. Se algum imperador houve que tivesse tido interesse em abraçar o cristianismo, tal foi o caso de Galério e de Maximino Daia, os quais, pelo contrário, foram os seus piores inimigos. Mas para o soberano reinante no Ocidente, que era Constantino, aliar-se ao cristianismo representava um perfeito absurdo político. Mas era mesmo perigoso, já que o exército, a única força real do Estado, era todo ele pagão, sendo principalmente dedicado ao culto do sol e seluá ainda por muito tempo. Visto termos constatado que Constantino tinha tudo a perder e aparentemente nada a ganhar em abraçar o cristianismo, só nos resta uma conclusão possível. E vale ressaltar, não se trata de um historiador católico, se trata de um historiador secular. A de que ele cedeu a um impulso súbito, de ordem patológica ou divina, a escolha. Jogou a sua sorte ao apostar no Deus dos cristãos. Os espíritos sentiam-se perturbados pelo trágico destino de todos aqueles que tinham perseguido os cristãos. É o que Eusébio conta, né? O próprio Galério, o seu mais feroz adversário, acabava de reconhecer-se culpado e implorava as suas vítimas para que rezassem por ele. É o Édito de Tolerância de Galério, de 312. Em Roma, Maxêncio, que dispunha de um exército bem mais numeroso, fizera encantações a todas as potências divinas ou infernais do mundo pagão, conhecidas e desconhecidas, inflamando as imaginações com as suas práticas mágicas. A Constantino só lhe restava tentar a sorte, apelando para o novo Deus, o Deus dos cristãos. A sua conversão foi um ato de um supersticioso. Mas ter-se-á realmente convertido? Eis-nos de volta à questão atrás levantada. Se entender por conversão uma reformulação moral interna, a resposta será sem dúvida negativa. Isso ninguém afirma. Mas não se trata disso. Trata-se, sim, de saber se o imperador, após a sua vitória sobre Maxêncio, deu mostras aparentes, oficiais de sua adesão à nova fé. Tais mostras são inegáveis. E ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Inexistiam razões políticas para Constantino aderir ao cristianismo, pessoal. O cristianismo se tratava de uma força mínima na sociedade romana. Alguns supõem que ele não alcançasse, então, 5% da população do Império. É isso que leva Paul Allard, um dos maiores especialistas na história das origens do cristianismo, a se perguntar isso no mesmo livro Le Fin du Paganisme, tomo 1,
Qual interesse Constantino poderia ter em fazer-se cristão naquele momento? Isso é muito difícil de descobrir. E até hoje não descobriram. Os cristãos saíam de uma crise da qual não tiveram tempo de se recuperar. É impossível saber de uma maneira certa qual era a cifra exata dos cristãos. Eles deviam ser numerosos, mas os pagãos eram muito mais. Sendo os cristãos a minoria, declarar-se abertamente por eles era arriscar lançar contra si a maioria. Por uma vantagem incerta, se expunha a um perigo certo. Como um político tão calculista como alegam que foi Constantino, iria abraçar de peito aberto esse perigo? Qual interesse poderia encontrar em sublevar o ódio do partido pagão contra si? Partido este que era ainda muito forte, fecha aspas. Mas vocês bem podem me cobrar, porque eu disse que eu recorreria às fontes, e esses dois lá são apenas estudiosos. Pois bem, ouçamos a palavra de um cronista a respeito dos interesses político-religiosos de Constantino. Ouçamos Zósimo, que viveu 1,5 século depois de Constantino e que era pagão. Bem se poderia esperar que ele afirmaria que Constantino não se converteu de verdade ao cristianismo, mas não é o que ele diz. Zósimo diz que Constantino continuou praticando a velha religião, paganismo, mas que, vejam só, abre aspas, ele a praticava antes por medo de se comprometer, deixando-a do que por sentimento de piedade verdadeira. Eu vou falar de novo. Constantino praticava o paganismo, antes por medo de se comprometer, deixando-a, do que por sentimento de piedade verdadeira. Trata-se de um homem que viveu entre os séculos 5 e 6, dizendo que para Constantino era politicamente melhor aparentar ser pagão do que cristão. E o que, segundo o mesmo Zósimo, teria levado Constantino a abraçar o cristianismo? Interesses políticos? Não. Zósimo diz que Constantino só se tornou de fato cristão depois de ter mandado executar seu filho por instigação da sua segunda esposa. Depois disso, diz Zósimo, ele redobrou a sua liberalidade pela igreja, os favores aos bispos e pareceu mais decididamente cristão que antes. Zósimo afirma que até 326 Constantino praticou os antigos cultos, mas que o desejo de espiar a morte de sua mulher e do seu filho foi para ele ocasião de professar a impiedade nova, que era um pagão que estava falando. Ou seja, nós vemos um historiador pagão reconhecendo que foi por motivos espirituais que Constantino quis abraçar o cristianismo. E não por conveniência política. E havia o grupo dos cristãos que também poderiam ser uma bomba relógio é um anacronismo, é claro, porque eles estavam crescendo demais. Tertuliano dizia que o sangue dos cristãos era como semente, quanto mais você matava, mais surgia, sabe? Então, quer dizer, nós não podemos ignorar os cristãos, eles são perigosos. Agora, considerando a psicologia de Constantino, seria plausível supor uma conversão que não por motivos realmente religiosos? Constantino não parece, e Alarde acentuou muito isso, ele não parece ser um desses personagens impenetráveis dos quais não se pode adivinhar o segredo da alma. Constantino falava muito, ele amava escrever, de modo que nós temos instrumentos para trabalhar quando se trata de estudar a sua pessoa. Conhecendo as suas leis, conhecendo as suas cartas, conhecendo os seus discursos, nós temos os traços principais da figura dele. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. Ah, mas ele poderia mentir. E se ele estivesse mentindo, quem vai descobrir isso é Rodrigo Silva? Se nós não levarmos em conta o que o próprio homem falou, através das suas leis, das suas epístolas, das suas conversações privadas, nós vamos levar o que em conta? A verdade é que nos últimos 200 anos, estão todos tão convencidos de que Constantino era um político astuto, um maquiavélico, que quis enganar o mundo, que ele era um indiferente, um cético, que preferia o culto do qual tivesse tirar mais vantagem. Está todo mundo tão convencido disso que ninguém leva em conta o que o homem de fato fez, o que ele falou e o que os conheceram falaram dele. Talvez o mais célebre destes, da escola de Rodrigo Silva, é o alemão Burckhardt, que compara Constantino com Napoleão, como se os dois fossem igualmente indiferentes aos assuntos espirituais e que fossem apenas preocupados com o poder e com a glória. Eu gostaria de recorrer novamente a Fernando Lota. Ele fala assim:
Essas interpretações do pensamento de Constantino são engenhosas, verossímeis, mas podem igualmente constituir um erro total. Nós temos a mania de atribuir aos grandes personagens do passado profundas maquinações políticas das quais eles talvez nunca se tenham sequer apercebido. Esquecemos-nos de que podem não ter passado de sonhadores e que, nesse caso, os móveis a que obedeceram são de ordem tão específica que toda e qualquer reconstituição psicológica baseada no sentido político da sua ação é necessariamente ruinosa. Em primeiro lugar, conceber Constantino como um cético desiludido é mais do que arbitrário. Não havia livres pensadores nesse tempo. Todos os homens, desde as classes mais miseráveis, desde a escória, até as classes mais ricas, ao topo da sociedade, são religiosos, ou pelo menos supersticiosos, até mesmo Diocleciano, até mesmo Marco Aurélio. Constantino pagão seria necessariamente religioso. Constantino cristão foi, seguramente. Vimos-lo atormentado pelos problemas de qual a natureza íntima de Cristo e das suas relações com o Pai. Esforça-se por dar à Igreja a sua unidade. Sendo indiferente, teria assistido impávido e sereno às recíprocas excomunhões entre os partidários de Atanásio e de Ário, assim como as lutas que ergueram igreja contra igreja, limitando-se a manter a ordem pública e a impedir que os discípulos de Jesus de se matarem mutuamente. Sem dúvida que teria feito melhor tomando essa atitude. Mas não, ele interveio. E se interveio é porque acreditava na verdade, no absoluto. Na sua adesão ao cristianismo, há seguramente uma parcela de sinceridade. E essa parcela deve ter sido grande. A opinião dos historiadores, desses historiadores que veem um Constantino um Napoleão avant la lettre, é de que ele queria agradar os cristãos para obter ganhos políticos nisso. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. Mas se ele fosse tão indiferente em matéria religiosa, querendo apenas trazer os cristãos para o seu lado, por quê? No dia seguinte à sua vitória contra Maxêncio, quando ele concedeu aos clérigos cristãos da África imunidade em relação aos encargos públicos, por que ele não concedeu a todos os cristãos, mas apenas a uma parte deles? Claro, se ele quisesse apoio dos cristãos, ele não se meteria nas querelas deles. Mas não. Ele concedeu privilégios somente aos católicos e não aos cismáticos donatistas. Vejam só. Por isso, quero que uma vez por todas, dentro da província que lhe foi confiada, a África, os usualmente denominados clérigos, que na Igreja Católica, a qual está preposto Ceciliano, exercem o ministério em prol da santa religião, estejam isentos simplesmente, uma vez por todas, dos encargos públicos, a fim de não se afastarem por erro ou desvio sacrílego do serviço devido à divindade. Mas, ao contrário, bem desimpedidos, obedeçam à sua própria lei. Se eles prestam à divindade profunda adoração, sem dúvida, há de derivar daí o maior bem para os negócios públicos. Isso está aí na História Eclesiástica, no livro 10, capítulo 5. Isso foi no final de 312 ainda. Ele ordena que os clérigos da Igreja Católica, ligados ao bispo Ceciliano, cujo episcopado os cristãos donatistas negavam, somente esses tivessem a referida imunidade. E por razões espirituais, para que eles pudessem trazer benefícios ao império, sim, mas nos seus atos religiosos. Pessoal, se o objetivo dele era tão ecumênico assim, se ele queria a pacificação do império, por que ele exclui um grupo de cristãos das suas concessões? Logo no dia seguinte, as visões. Obviamente, Rodrigo Silva não tem a resposta para essa pergunta. E a resposta é, ele era movido por uma mentalidade espiritualizada, quiçá até supersticiosa. A verdade é que quando se estuda os discursos e as cartas de Constantino, e o Constantino que emerge dali, não é um homem cético, mas crédulo, e, repito, quiçá supersticioso. Escrevendo aos bispos, pouco depois da sua conversão, ele diz que nos primeiros anos do seu reinado, ele faltou algumas vezes com a justiça. E por quê? Porque pensava que os segredos da minha alma escapavam ao olhar de Deus. Isso vocês encontram na Patrologia Latina, no Mini, no volume 8, página 487. Ou seja, ele diz que antes, como ele pensava que o que se passava no seu interior era insondável, ele faltava com a justiça, porque ninguém estava vendo. Mas agora ele estava curado desse erro.
Ele se crê sob o olhar de uma divindade viva e presente, e assente sempre junto dele. Ele diz isso. São palavras dele. E ele fala que quer agradar a divindade, que ele tem medo de descontentar a divindade. E uma divindade assim não é uma divindade pagã. Claro, essas são palavras de um cristão bem assentado nas coisas da doutrina? Não exatamente, são palavras de um supersticioso, mas que já deu um primeiro passo. Ele crê que existe um Deus que vê todas as coisas e que o julgará. E este Deus não são as divindades do passado, é o Deus cristão. Constantino era, isso que emerge da biografia dele, era um homem espiritualmente inquieto. Ele não usaria a religião como instrumento político. Basta ver outra fonte, basta vocês lerem as leis de Constantino, arroladas no livro 16 do Código Teodosiano, no capítulo 16, Leis contra a Bruxaria. Ele tratou os bruxos de modo rigoroso. E por quê? Porque tinha medo. Ele acreditava nos encantamentos, ele acreditava nos malefícios. Ele puniu com penas muito severas aqueles que eram acusados de jogar sortes e de distribuir poções de amor. E por quê? Porque ele acreditava no poder dessas coisas. Vejam, esse é o tipo de ser humano que acredita em bruxaria, que acredita em encantamento, que vai manipular a religião visando interesses políticos. Mas há um historiador católico no qual Rodrigo Silva se embasa para sustentar a tese da falsa conversão de Constantino. Ninguém menos que Daniel Hopes. Pessoal, ele cita Daniel Hopes como se Daniel Hopes sustentasse que Constantino não se converteu e que foi tudo uma manobra política. Ele inclusive fala que Daniel Hopes era padre, mas não era padre. Vejam. Vou ler o livro do Henri Daniel Hopes, que é um padre, como falei com vocês. O livro dele tem imprimatur, inclusive, então não estou inventando nada aqui. O próprio Henri Daniel Hopes, ele fala aqui na página 488, ele fala assim: tanto quanto se tem discutido as circunstâncias desse episódio, se tem discutido as razões psicológicas da conversão, ele botou entre aspas, de Constantino. Alguns têm visto apenas nele um político que, medindo o poder do cristianismo, quis chamá-lo a si. Outros, indo mais longe, suspeitaram da sinceridade do seu ato e, baseando-se no fato de que Constantino não se batizou senão 25 anos mais tarde, consideram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa, e quanto à história das visões, veem nelas apenas um romance. Tá bem? De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. Eu fiquei realmente espantado aqui, pessoal. E nesse momento, eu digo isso não com o intuito de atacar. Eu vou deixar o adjetivo para vocês. Ele lê o parágrafo de Daniel Hopes, no qual o autor menciona as opiniões daqueles que, como Rodrigo Silva, creem na hipótese da falsa conversão por razões políticas. Ele lê um parágrafo inteiro de Daniel Hopes, mas omite a última frase do parágrafo. Eu não acreditei quando eu vi, quando eu abri e li, e vi que ele propositalmente ocultou uma frasezinha simples. Daniel Hopes fala: outros, indo ainda mais longe, suspeitaram da sinceridade do gesto de Constantino e, baseando-se no fato de não se ter batizado senão 25 anos mais tarde, consideram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa e, quanto à história das visões, vem nela apenas uma fantasia romanesca. Ele até fala, tá vendo? Tem um imprimatur aqui, é católico. Ele omite a última frase. No entanto, diz Daniel Hopes, pelo que se conhece desse homem, o fato, as visões, nada tem de inverossímil. É Daniel Hopes negando o que ele está dizendo anteriormente, que as visões não são inverossímeis. Ele ocultou isso de propósito. Ele leu o parágrafo inteiro e ocultou a última frase para sustentar que Daniel Hopes acreditava na hipótese da falsa conversão. E por que, Rodrigo Silva? Por que o Senhor omitiu essas palavrinhas tão simples? Vamos no original francês do Igreja dos Apóstolos e dos Mártires? Está aqui, ó, edição de 1948, página 489. Nós vamos colocar aí
para vocês. Tel cependant, qu'on connaît l'homme, le fait n'a rien d'invraisemblable. E, no entanto, do que se conhece do homem, o fato não tem nada de inverossímil. Ele omitiu de propósito para pegar um historiador católico que aparentemente concorda com ele. Só que, pessoal, eu já li esse livro aqui 3 vezes. De todas as críticas que possam ser feitas a Daniel Hobbes, ele não nega a conversão de Constantino. Ele acredita que Constantino se converteu. E não precisa confiar em mim, não. Está traduzido. Podem comprar o livro. Leiam o livro. E a questão que eu coloco é... tem que debater. Vocês acham mesmo que dá para debater nesse nível? Mas vamos continuar. Nós não desistimos. Os cristãos desenhavam o símbolo de Cristo assim. E os adoradores do sol desenhavam o sol assim. Vocês estão vendo como é que é semelhante? Então Constantino aproveitou-se a partir dessa ideia do monograma, que já existia antes dele, deixa isso claro, não foi ele que inventou esse monograma, ele juntou os dois ou fez uma confusão entre os dois, de modo que Cristo passou a ser o sol invencível. Ficou fácil. Volta de novo a imagem para mim, meu bem, por favor. E olha aqui, então, que interessante esses detalhes. Olha aqui, um Mitraeu, já falei com vocês que é um altar, um santuário de Mitra. Esse aqui é em Inveresk, na Escócia. Você tem, de um lado, o altar, o sol. E dos lados do altar, desculpe que eu acabei não traduzindo, você tem alguns elementos laureados, tá certo? E aí o próprio comentário do livro de onde eu tirei isso coloca: isso sugere que esses elementos laureados representavam o sol invencível, o sol conquistador, o sol invictus. Então havia, sim, letra A, uma ligação entre o sol invencível e Mitra. Existia, sim, letra B, um uso dessa propaganda religiosa por parte de Constantino para ganhar o apoio do seu exército. E depois de ganhar o apoio do exército, ele começa a usar isso para atrair os cristãos para o seu lado. Onde estão as fontes disso? Repito, quando eu falo fonte, eu não estou falando de nenhum autor do século XX e nem estou falando de algum símbolo de um monumento mitraísta que na cabeça de Rodrigo Silva tem semelhança com símbolos cristãos pós-Constantino. Não, eu estou falando de fontes dos séculos IV, V e VI, de pelo menos uma pessoa, no relato de ao menos um cronista, de ao menos um bispo cristão, de ao menos um escritor pagão, dizendo que Constantino estava promovendo uma mistura de religiões. Repito, eu não estou pedindo nenhuma indução, nenhuma hipótese de autor norte-americano. Eu estou pedindo uma fonte que acuse sincretismo no século IV. Não tem, claro, porque Constantino enganou todo mundo. E aqui nós temos que chegar. Isso nos leva algumas conclusões estranhas. Porque vejam o que aconteceu nos 10 anos anteriores à paz de Constantino, ao Édito de Milão. Naquele período de 303 a 305 no Ocidente e de 303 a 312 no Oriente, 2 anos e 9 anos, a Igreja sofreu a pior perseguição que ela conheceu até então. Os relatos, tanto das atas de martírio, quanto dos poemas de Prudêncio, quanto dos registros de Eusébio, demonstram o quê? Demonstram uma fortaleza impressionante da parte dos cristãos de todas as partes. Mártires incontáveis em Roma e na Itália, na Espanha os célebres mártires de Saragossa, na Gália e na Rétia as inigualáveis figuras de Santa Afra e de São Rogaciano, na África os mártires de Abitínia que morreram por quererem cumprir o preceito dominical. No Egito e na Tebaida São Dídimo, Santa Teodora, Santo Apolônio, São Filéias, São Filomoro. Na Palestina, aquela sucessão impressionante de mártires que Eusébio passa em revista no seu Mártires da Palestina. Na Ásia Menor é São Teódoto, Santa Julita, São Taracos, mártires de Nicomédia, aquela multidão de mártires que padeceu pela fé na Cilícia, na Trácia, na Capadócia, na Frígia, no Ponto, na Bitínia, na Panônia, em meio a tormentos indescritíveis.
Aí me é dito que estes heróis, estes santos, muitos dos quais não chegaram a morrer na perseguição, sobrevivendo a ela depois de sofrerem torturas terríveis, entre todos eles, ninguém notou que Constantino estava querendo transformar a igreja num cristianismo paganizado, com contornos daquele mesmo paganismo que eles se negaram com risco de vida a abraçar. Ninguém notou esse sincretismo com o mitraísmo, mas Rodrigo Silva notou. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. Santo Atanásio, que os protestantes chamam de pai do cânon, não percebeu o sincretismo. Atanásio, que foi até Constantino em 335 para reclamar do julgamento injusto que sofrera dos bispos arianos, e que mesmo sendo injustiçado por Constantino, continuou defendendo Constantino nos seus escritos, colocando-o como imperador cristão. Atanásio não notou. O próprio Eusébio de Cesareia, que viu com os próprios olhos os morticínios da perseguição de Maximino Daia na sua província e que gostava de se chamar Eusébio amigo de Pânfilo, em homenagem ao seu amigo, o padre São Pânfilo, que sofreu heroicamente o martírio em 309, Eusébio não notou o sincretismo e a paganização, mas Rodrigo Silva notou. Ó, as duas letras. Você tem o monograma de Cristo, é a abreviatura de Cristo. Agora, o curioso é que quando Constantino faz isso, ele aproveitou-se de uma semelhança que havia entre os símbolos cristãos do início do cristianismo e também do símbolo do mitraísmo. Por quê? Os cristãos faziam o símbolo de Jesus desse jeito aqui, ó. Os cristãos desenhavam o símbolo de Cristo assim. E os adoradores do sol desenhavam o sol assim. Vocês estão vendo como é que é semelhante? Então, Constantino aproveitou-se a partir dessa ideia do monograma, que já existia antes dele, deixar isso claro, não foi ele que inventou esse monograma, ele juntou os dois ou fez uma confusão entre os dois, de modo que Cristo passou a ser o sol invencível. Ficou fácil. Vejam, o Concílio de Nicéia, reunido por Constantino. Teodoreto, cronista do século V, ele fala que o Concílio de Nicéia era uma assembleia de mártires, na qual muitos brilhavam pelos seus dons apostólicos e muitos traziam em seu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas de Cristo, a que Teodoreto se refere, são as cicatrizes, são as amputações que eles haviam sofrido há 20, 18, 17 anos, até recentemente, uns 2, 3 anos antes, sob Licínio. Estavam no Concílio de Nicéia bispos que disputavam piedosamente mostrando as suas chagas, mostrando as marcas da perseguição de Diocleciano, de Galério, de Daia, de Licínio, homens como São Potamão de Heracleia, bispo que durante a fase mais terrível da perseguição na Palestina, sob Maximino Daia, teve o olho direito perfurado. Não tinha um olho, estava lá São Pafinúncio, bispo de Tebas, no Egito, que também sob Daia, teve o olho direito arrancado e os 2 joelhos cortados. Orcião Ósio de Córdoba, confessor da fé, quase mártir sob Maximiano, presidente do Concílio de Nicéia. Por que esses homens foram açoitados, flagelados, amputados? Porque eles não quiseram jogar um punhado de incenso para os deuses. E nenhum deles percebeu as intenções paganizantes de Constantino. Nenhum daqueles homens provados não apenas na fé e na virtude, mas nos grilhões. Nenhum deles percebeu que Constantino os estava enganando. Todos eles que foram presos, açoitados, flagelados, perfurados com ganchos, esticados no cavalete e queimados para não adorar os deuses romanos, aceitaram de bom grado o sincretismo religioso que Constantino lhes oferecia. O próprio Santo Alexandre, bispo de Alexandria, que ainda era padre, quando viu seu antecessor, São Pedro de Alexandria, ser decapitado por não adorar os falsos deuses sob Maximino Daia, agora ele abraçava também o projeto sincrético de Constantino. Vejam a loucura, meus amigos, que é supor que esses homens, que viram seus maiores, seus antecessores, serem devorados nas arenas pelas feras, esses bispos que viram os seus antecessores padecendo nos mais indizíveis suplícios pela pureza da fé que receberam dos apóstolos, estavam todos agora dispostos a abraçar o cristianismo paganizado que Constantino lhes oferecia. Ah, mas eles foram enganados. Sim, claro, eu esqueci. Ninguém entendeu isso durante 1.300, 1.400 anos, mas Rodrigo Silva percebeu. E, claro, foram enganados, e sem que eles percebessem, de um dia para o outro,
estavam adorando santos no panteão, certo? Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Vocês percebem o quão absurda é a tese que ele sustenta? O quão absurdo é tudo isso? Para afirmar esse suposto sincretismo, ele faz induções e faz saltos lógicos que eu acho, francamente, que o público dele não deve pegar. Eu até acho que essas afirmações não são dele, ele deve ter tirado de estudiosos de língua inglesa, muito provavelmente, mas são hipóteses desenraizadas das fontes e que não sobrevivem ao menor exame de bom senso. Como eu disse, para ser o mais benévolo possível, são teorias. São hipóteses. O problema é que Rodrigo Silva transforma hipóteses em pressupostos. Aí ele vai saltando de dedução em dedução. Porque no final das contas, o que importa é demonstrar que o cristianismo acabou depois de Constantino. É isso que importa. O que ele faz me lembra muito aquilo que Chesterton fala no Homem Eterno. Ele fala daquelas pessoas que cristalizam rapidamente uma hipótese em teoria e fazem da teoria um pressuposto. E Rodrigo Silva dá alguma prova para esse sincretismo? Eu não estou falando de semelhança aparente entre símbolos. Não, eu estou falando de prova. Ele dá uma prova. E é essa aqui. Você entende por que aquele chapéu do bispo de Roma é chamado de mitra? Não é coincidência. Por que aquele chapéu é chamado de mitra? A mitra papal. Porque tem relação com todo esse sincretismo que foi criado. Mitra vem do grego mitre, que ora, em alguns textos, significa uma peça de armadura em torno da cintura, e ora significa diadema, um adereço que se usa na cabeça. Ele está falando que a mitra, e a mitra não é só papal, papal é a tiara, a mitra é de todos os bispos e abades, a partir do século XII. Ele fala que a mitra tem esse nome por causa do deus Mitra, mas na verdade significa isso, diadema, turbante, alguma coisa que se usa na cabeça. Inclusive, o primeiro registro do uso dessa palavra para se referir ao adereço episcopal, segundo o Dictionnaire d'Histoire de l'Église, publicado pelas edições do Cerf, a primeira menção a essa palavra é do ano de 1048, 700 anos depois de Constantino. E ele fala que é por causa do deus Mitra, sendo que é simplesmente por causa de uma palavra grega que significa diadema, que se usa na cabeça. Dizer o que ele diz sobre Mitra é o mesmo que dizer que isso aqui é um pedaço da roupa. É um termo equívoco, com vários significados. Eu não queria descer a esse tipo de argumento. Mas é bom que as coisas fiquem claras. E eu gostaria de concluir com um último ponto. Vejam o que ele diz aqui. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. O senhor não conhece os elementos, senhor Rodrigo Silva. Eu vou te dar os elementos. Alguns, obviamente, somente alguns. Mas tentarei seguir aqui a ordem cronológica. 1. Um dia após a sua vitória sobre Maxêncio, quando entrou em Roma vitorioso, em 29 de outubro de 312, Constantino aceitou que o Senado, todo ele pagão, lhe oferecesse uma estátua, mas mandou que lhe colocassem uma cruz na mão. Segunda, em uma carta ao bispo de Cartago, ainda no final de 312, Constantino anuncia que colocaria somas consideráveis à disposição, abre aspas, dos sacerdotes da Santíssima Igreja Católica. Isso nós vemos na História Eclesiástica de Eusébio, livro 10, capítulo 6. 3. Entre o final de 312 e o início de 313, ele dirige um decreto ao governador da África para ordená-lo que restituísse o mais rápido possível todos os bens confiscados dos cristãos durante a grande perseguição. Isso também na História Eclesiástica, livro 10, capítulo 5. 4. Em 313, Constantino escreve ao Papa Milcíades, reconhecendo-o como juiz da querela donatista na África. E na carta ele diz o seguinte: vós não ignorais que meu respeito pela Santa Igreja é tão grande que não quereria ver nenhuma divisão e nenhum cisma. Isso está na História Eclesiástica, livro 10, capítulo 5. 5. Em 313, em uma resposta aos donatistas que estavam apelando para ele do julgamento dos concílios, Constantino responde aos donatistas nos seguintes termos: eles apelam para mim, quando eu mesmo devo ser julgado por Cristo.
Isso é profissão de fé manifesta. Vocês podem encontrar isso no livro de Optato de Mileve, sobre a querela donatista, num apêndice que ele fez em dossiê com documentos relevantes sobre a eleição do bispo siciliano, que os donatistas questionavam. Isso está lá no De Schismate Donatistarum da edição de Mini, página 25. 6. Isso ainda em 313. Em 314, quando Constantino mandou emitir moedas comemorativas em memória do seu pai, ele não permitiu qualquer representação de nenhum rito relacionado com a consagração pagã dos divi, como era tradicionalmente. Ainda em 314, a oficina de Tarragona começa a inscrever a cruz como marca monetária. A partir de 317, numa série monetária cunhada em Cícia, muito famosa na Panônia Superior, já se vê os dois monogramas cristãos gravados no elmo do imperador. Ferdinand Lott comenta isso dizendo o seguinte: isso em 317. Diz ele, isso é mostra indiscutível de uma profissão pública de fé no cristianismo. Com efeito, se quanto ao reverso, a escolha das imagens, legendas e símbolos é deixada ao critério do artesão do ofício, já no respeito à face, em contrapartida, a representação do imperador tem caráter oficial, sagrado. Introduzir uma modificação, mesmo ligeira, nos emblemas, sem conhecimento do senhor, do imperador, exporia quem tal praticasse ao castigo aplicado aos crimes de lesa majestade, que eram os piores. O emblema monetário aqui usado inspirou-se provavelmente nos símbolos pintados nos escudos em outubro de 312. O segundo desses monogramas é com efeito desconhecido antes do reinado de Constantino. Nona evidência, a partir de 317, o lábaro com o monograma de Cristo tornou-se obrigatório em todos os exércitos. 10ª evidência. Antes já de 320, os judeus foram proibidos, sob pena de morte, pelo fogo, de lapidarem os seus correligionários que se convertessem ao cristianismo. Constantino proibiu que as municipalidades pagãs obrigassem os cristãos aos sacrifícios, concedeu à igreja a autoridade para alforriar escravos, aboliu todas as penas decretadas contra o celibato e concedeu poder de jurisdição civil aos bispos. 11ª. Em 324, Constantino proíbe que qualquer estátua ou imagem sua continuassem sendo mantidas em um templo pagão. 12. Em 325, Constantino preside a edificação de igrejas no Oriente, em Antioquia e em Nicomédia, principalmente. 13. Quando, em 325, a mãe de Constantino, Santa Helena, foi à Terra Santa em busca dos lugares sagrados, Constantino disponibilizou crédito ilimitado a ela para esse fim. E quando, meses depois, foi descoberta a relíquia da Vera Cruz, ele escreveu ao bispo de Jerusalém, São Macário, o seguinte: não há palavras com que possamos celebrar esse milagre. Está além de toda admiração o fato de que o monumento sagrado da paixão de nosso Deus tenha podido permanecer escondido debaixo da terra durante tantos anos, para resplandecer no próprio momento em que se afunda o inimigo do gênero humano. A razão desfalece, o divino ultrapassa o humano. E ele ordenou imediatamente que se construísse um conjunto de monumentos dignos dos locais sagrados e que nessa construção se utilizasse os mais nobres materiais. Inclusive, a célebre igreja, sobre o lugar verdadeiro do sepulcro de Cristo, e não sobre aquele túmulo inventado pelos protestantes em Jerusalém no século XIX. 14. A partir de 325, isso é importante, a partir de 325 a sua adesão ao cristianismo já estava completa e era até ostensiva. No Palácio Imperial de Constantinopla, ele mandou colocar perto da porta da entrada um quadro que o mostrava em oração, com os olhos postos no céu. Num outro quadro, dentro do palácio, ele era representado, Constantino representado atravessando um dragão com o ferro do lábaro. Ele mandou construir um oratório particular, onde tinha o quê? Tinha mitra? Não, uma simples cruz. Aí sim, uma simples cruz. 15. A sua legislação se tornou cristã, ostensivamente. O domingo, que já não era o dia do sol, mas da ressurreição, passou a ser o dia de descanso obrigatório. O suplício da cruz foi suprimido para sempre.
Constantino proibiu que os criminosos fossem marcados no rosto com ferro e brasa, porque, isso dizia o texto legal, a face do homem é feita à semelhança da beleza divina. Ele proibiu que os escravos fossem separados de suas esposas e filhos, adotou medidas contra o adultério, proibiu a manutenção de concubinas por homens casados, tudo por influência dos bispos. 16. Em 326, ele condenou o culto de Apolo. Por quê? Porque foi justamente o oráculo de Apolo, que desencadeou a perseguição de Diocleciano. Ainda em 326, ele repreendeu seus soldados por fazerem sacrifícios a Júpiter. 18. Em 327, ele escreveu ao rei persa Sapor para pedir que ele protegesse os cristãos e tentou convencer o próprio Sapor a se fazer cristão. Em 330, ele proibiu que os seus funcionários fizessem sacrifício nos atos oficiais e declarou que os soldados que ele queria agradar, com o mitraísmo, eu vi mitra no sol, ele proibiu que os soldados participassem de cultos pagãos. Então, veja bem, o Constantino teve essa visão de uma cruz no céu. E ele falou com os soldados dele que ele tinha visto o Deus Sol. Mas, para outros, ele falou que tinha visto Cristo. E, poderíamos colocar aqui como 20ª evidência, ao longo da vida, ele fez numerosas exortações, desde 319 até sua morte em 327, ele convidando os seus súditos a se converterem ao cristianismo. Mas ele só foi batizado no leito de morte. No século IV isso não tinha nada de extraordinário. Porque se tinha a ideia justamente de que, conferido in extremis, o batismo conferia a salvação eterna de uma pessoa que se converteu adulta. Também São Gregório Nazianzeno adiou o seu batismo e depois lutou contra essa prática de adiar. É justamente o que explica Eusébio na vida de Constantino. Quando se certificou de que seu fim estava próximo, pensou que aquela era já a ocasião de purificar-se de seus erros passados. Certo estava de que, com a ablução salvífica e com o poder das arcanas palavras, sua alma ficaria limpa de tudo que havia pecado, como mortal. E eis que, no dia em que se decidiu se batizar, 22 de maio de 337, Constantino disse: eis que chegou o dia de que tinha sede há tanto tempo. Chegou a hora da salvação que eu esperava de Deus. Chegou para mim a hora de gozar do selo que confere a imortalidade. E quando ele foi batizado, diz Eusébio, Constantino reclinou a cabeça e disse: agora sou verdadeiramente feliz. Agora que me fui encontrado digno da vida imperecível. Agora sei que tenha parte na luz divina. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. Sim, meus amigos, o imperador Constantino morreu cristão, membro da Santa Igreja Católica, e nos alegremos por isso. E toda vez que um protestante vier falar de Constantino a você, amigo católico, interiormente eleve seu coração a Deus e agradeça a nosso Senhor por ter suscitado este homem providencial, que com todos os seus defeitos, com todas as suas contradições, foi o instrumento usado por Deus para tirar a igreja da era das perseguições, para abrir para a igreja, o caminho de futuras auroras. Esta é a minha última palavra sobre esse assunto. Eu não darei prosseguimento à polêmica. E antes que eu me esqueça, houve menção às minhas risadas ante as inconsistências ditas por ele no vídeo original. E esse react, o professor, ele não foi nem um pouco cortês. Ele já começa assim: gente, eu vou fazer um react aqui que a turma está me pedindo, nem sabe sobre o que é. Aí, quando eu começo a falar sobre Constantino e as mudanças que Constantino trouxe para a igreja, a primeira coisa que ele faz é... A respeito disso, eu só tenho uma resposta. A de que é melhor rir de uma tolice que outrem diz do que rir às custas da verdade. Porque quem mente ri da verdade. Rezemos para que Cristo conceda a este Senhor o dom da conversão, como um dia converteu Constantino, o primeiro imperador cristão. E peçamos à Santíssima Virgem Maria, terror de todos os hereges, exterminadora de todas as heresias,
que nos livre do erro e da mentira. Ao fim e ao cabo, e agora eu falo diretamente aos católicos, nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos que as promessas de Cristo não falharam 1, 2 ou 3 séculos depois dele. Para nós, aquilo que Cristo prometeu, a perpetuidade da sua igreja, não falhou nem no século IV e nem em século algum. O Império Romano, que não venceu a Igreja Católica com as perseguições, tampouco a venceu com uma pretendida paganização. O Império Romano foi vencido por Cristo e não o contrário. Para nós, o cristianismo não se perdeu no dia seguinte a Cristo para reaparecer 16, 17, 18 ou 19 séculos depois por iniciativa de uma visionária dos Estados Unidos ou de qualquer tolo que se propôs a fundar uma igreja. Não. Nós sabemos que não. Nós sabemos que a igreja de Pedro é a igreja de Leão Magno, de Gregório Magno, de Gregório VII, de Pio V, de Pio X. A igreja que os apóstolos legaram a Clemente, a Inácio e a Policarpo é a igreja de Irineu, de Cipriano, de Atanásio, de Ambrósio, de Crisóstomo, de Basílio, de Agostinho, de Anselmo, de Boaventura, de Aquino, de Belarmino e de Ligório. A igreja daquelas virgens dos tempos das perseguições pré-constantinianas, a igreja de Blandina, de Cecília, de Luzia, de Anastácia, de Ágata, de Inês. É a igreja de Escolástica, de Hildegarda, de Clara, de Catarina, de Teresa, de Margarida, de Teresinha. A igreja daquela multidão de mártires dos séculos I, II, III e IV, a igreja de Estevão, de Lourenço e de Vicente, não é outra que a igreja de Antão, de Patrício, de Bento, de Bonifácio, de Bernardo, de Francisco, de Domingos, de Antônio, de Inácio, de Mó, de Xavier, de Filipe Neri, de João Bosco, de Vianney. E nós sabemos que aquela igreja na qual Constantino entrou pelo batismo é a igreja que um dia seria a de Teodósio, de Clovis, de Carlos Magno, de Henrique, de Estevão, de Fernando e de Luís. Deve ser muito triste pensar, como eles pensam, que a obra de Cristo se perdeu há 17 séculos, mas não se perdeu. Nós temos a certeza de que a igreja de Jesus Cristo não foi vencida pelo Império Romano, foi ela que o venceu. Nós sabemos que a igreja que saiu das catacumbas vitoriosa após a era das perseguições é a igreja que converteu os bárbaros, é a igreja que construiu a cristandade, que levou o evangelho aos 4 cantos do mundo, vencendo as heresias, superando as perseguições, sobrevivendo aos impérios, sentada no áureo trono dos séculos e rompendo vitoriosa depois de cada crise, dotada sempre da certeza que contra ela, a igreja que Cristo edificou sobre Pedro e seus sucessores, as portas do inferno jamais prevalecerão. Você, católico que me assiste, agora eu queria que você soubesse que essa história é sua. A longa jornada da igreja pelos séculos não é para nós uma história longínqua, distante, que nada tem a ver conosco. Não. Essa é a nossa história. Quando nós somos batizados, como Constantino um dia foi, nós somos incorporados à igreja e, portanto, a história dela também é nossa. E tampouco não é uma história baseada em hipóteses, teorias, suposições, não. A nossa religião é histórica, os seus fundamentos estão na história, como diz Dom Prosper Guéranger. E é justamente para ajudar os católicos a conhecer a sua própria história e impedir que eles caiam em falastrões que eu fundei a Escola de História da Igreja. Inclusive, vamos deixar na descrição o link com a bibliografia da escola. Trata-se de um curso bem fundamentado. Foram centenas de obras já consultadas até um momento e, além de ser aprofundado, é um curso vasto. Nós vamos conhecer todas as épocas da história da Igreja. No momento em que eu gravo esse vídeo, já disponibilizamos 147 aulas. E ainda estamos no século XIII. Temos 42 aulas sobre a Igreja Antiga, nas quais você conhecerá assuntos como as perseguições romanas, desde Nero até Diocleciano, os mártires da Igreja Antiga, a vida católica nos primeiros séculos, como eram os sacramentos, a liturgia, a educação, como se deu a formação do Novo Testamento, como foi o papado nos primeiros séculos. Essa história da conversão e do reinado de Constantino vamos desdobrar em 3 aulas. A crise ariana, outras heresias importantes do período e a vitória da Igreja sobre o Império Romano. Sobre os tempos bárbaros,
Nós temos 38 aulas abordando a vida e o pensamento de Santo Agostinho, o colapso do Império Romano e o papel civilizacional da Igreja, a conversão dos bárbaros, a cristianização da Europa, a vida de São Bento e a expansão beneditina, como era a vida cristã no começo da Idade Média, aquelas heresias do período, nestorianismo, monofisismo, monotelismo, a iconoclastia, o surgimento e a expansão do Islã. E continuando a Idade Média, ali a partir do século VIII, nós tratamos dos que eu chamei de tempos carolíngios em 26 aulas. Nós conhecemos o reinado de Carlos Magno, as invasões vikings, a conversão dos últimos povos bárbaros, a reforma de Cluny, a reforma gregoriana, a história do papado, a terrível crise do século X, o cisma do Oriente, o início da Reconquista Ibérica. Atualmente nós estamos no módulo 4, que é sobre a cristandade medieval, que já tem 41 aulas disponíveis. E nós tratamos, até o momento, de temas como era a vida católica nesse período. Falamos do feudalismo, da cavalaria, dos grandes reformadores da igreja entre os séculos XI, XII e XIII, das cruzadas, da fundação de Portugal, das ordens militares, as vidas de São Bernardo, de São Francisco, de São Domingos, de tantos outros santos, dos primeiros tempos da escolástica, do pontificado do Papa Inocêncio III, o grande Papa da Idade Média, a Inquisição, o catarismo e outras heresias. Pode parecer muita coisa, e continuaremos, né, até o século XX. Pode parecer muita coisa, mas fique tranquilo. Ao entrar na escola, você vai ser recebido pela nossa equipe e vai ser orientado com um plano de estudo para conseguir adequar os estudos à sua rotina. Se você consegue assistir ao menos uma aula por semana, você já consegue aproveitar bem a escola. Então eu convido você a se juntar a nós e a tomar posse desse tesouro que te pertence. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário e faça a sua matrícula. Se você tiver qualquer dúvida, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, pelo número 31 999 24 59 31. Será uma alegria receber você em nossa escola. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria.